A paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Estamos aqui diante de uma história bem conhecida, a história do profeta Jonas. Deus o convoca para pregar a palavra na cidade de Nínive. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até Deus. Jonas, porém, fica com medo. Jonas, porém, desobedece o Senhor. Jonas faz totalmente ao contrário. Ao invés de ir para Nínive, a Bíblia diz que Jonas, ele vai para Tarsis. Ele se dispôs, ou seja, ele teve energia, ele teve uma atitude, porém contrária, porém fora da vontade de Deus. Ele se dispôs para fugir. Ele se preparou para fugir. Mais do que isso, ele gastou para fugir. Ele pagou dinheiro. Ele pagou uma passagem para fugir da presença de Deus. Hoje, muitas pessoas estão agindo da mesma forma. Pessoas que estão gastando, pessoas que estão se dispondo, pessoas que estão se empenhando em fugir da presença de Deus. E parece que tudo está bem, parece que tudo caminha de uma forma tranquila. Exatamente o que aconteceu com Jonas, porque quando Jonas entra naquele navio, segundo alguns historiadores, vai praticamente 6 meses. Ou seja, 6 meses de uma viagem tranquila. 6 meses onde tudo parecia tão bem. Até o momento em que veio um grande vento, uma tempestade muito forte, e fez com que o navio de Jonas viesse a entrar em desespero. Ou seja, aquela embarcação estava quase afundando. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque Deus permite vir a tempestade, o vento, as lutas, os problemas, para fazer com que essa pessoa acorde, para fazer com que muitos que estão fora da presença do Senhor retornem à sua presença. Porque existem 2 tipos de tempestade segundo a Bíblia. Existe a tempestade da provação, que está lá em Marcos capítulo de número 5, onde Jesus atravessa uma tempestade, mas Jesus estava no barco, e ali Jesus repreende a tempestade. É a tempestade da provação. Porém, existe também a tempestade da desobediência, aonde Deus permite o vento para fazer com que aquele que está em desobediência retorne a fazer o caminho correto, à vontade de Deus. Nesta manhã, a palavra de Deus é o nosso coração. Qual é? A palavra é: em que tempestade estamos vivendo? Que tipo de tempestades estamos atravessando? A tempestade da provação ou a tempestade da desobediência? Porque Jonas estava em desobediência. Parecia que tudo estava bem, mas de repente veio uma grande tempestade. Precisamos entender, meus irmãos, que não podemos fugir da presença de Deus. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Jamais um homem, jamais uma mulher, jamais uma pessoa, um ser humano irá fugir da presença de Deus. Não tem lugar na face da terra para onde uma pessoa possa ir que ele vai conseguir fugir da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Não tem como. As coisas parecem até darem certo por um momento, mas chegará um momento em que as coisas vão começar só a dar errado. Por quê? Porque está fugindo da presença de Deus. Então a palavra de Deus para nós nesta manhã é: retornemos à presença do Senhor. Retornemos a fazer a sua vontade. Retornemos a seguir o caminho certo. Retornemos a andar em obediência, para que o vento acalme, para que o vento cesse e o nome dele seja glorificado. É melhor estar com Deus, é melhor estar na companhia dele, ainda que se levante uma tempestade. Todavia, coisa terrível e difícil é nós estarmos na tempestade
sem a presença dele, sabendo que estamos em desobediência. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia e que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus.